Eu não sei quantos aqui, mas eu queria que você olhasse aqui para a igreja. Quantas cadeiras vazias, quantas cheias. Dá uma olhada, pode olhar aí. Eu vou fazer uma pergunta que parece retórica, mas não é. Quantas pessoas, enquanto nós estávamos orando aqui, se você é líder e tem o sentimento de líder, eu tenho certeza que isso passou na tua mente e no teu coração. Quantas pessoas que estão debaixo de você, debaixo da sua liderança, que você desejaria ou gostaria que estivesse aqui? Você não precisa me responder, é só para você pensar. Eu não sei você, mas no meu coração eu estou muito feliz de ver muitos aqui. Eu sei que muitos estudam, não podem estar aqui, mas tem muitos outros que eu sei que poderiam estar aqui, e eu desejaria que estivessem aqui. E eu não sei você, o pastor Cleiton falou da visão que ele teve aqui. Eu não vou dizer que foi uma visão, mas um sentimento de que a nossa reunião de Tadel, treinamento avançado para líderes, eu tive esse sentimento que nós vamos ver essa sala aqui lotada de pessoas. E um sentimento de que um Tadel não vai comportar todas as pessoas ou todos os líderes que nós estamos formando. E eu não sei se você também entende, sabe, da importância dessa reunião. Porque o que acontece aqui, o pastor Eibe fala muito isso, essa reunião do Tadel, são muitos empresários que depois de alguns anos vêm para ele e falam, obrigado, porque os princípios que você me ensinou, não sei quantos já viram o pastor Eibe falando isso mais de uma vez, os princípios que você me ensinou naquela reunião, para formação de liderança, hoje eu aplico em todas as áreas, ou tantas áreas da minha vida, e eu colho frutos poderosos por causa desses princípios. Então, eu estou falando isso aqui não somente para demonstrar o tamanho da importância dessa reunião, mas também para convocar a você a ter essa, eu vou chamar aqui de santa indignação, no sentido de que, cara, é a reunião mais importante que nós temos na igreja para líderes. É a reunião mais importante que nós temos para os líderes. Então, eu como líder, eu não vou forçar ninguém, obviamente, a participar de uma reunião como essa. Mas, como líder, eu tenho uma capacidade dada por Deus para inspirar. E aí, a última pergunta, você não precisa me responder aqui, mas que eu faço para você: quantas pessoas, talvez não estão aqui, mas estão envolvidas com esse ambiente de Tadel? Seja no online, seja depois discutindo. Né? O mês passado, o pastor Gumer trouxe uma palavra aqui, que entre amigos da igreja, foi discussão no meu grupo de amigos ali, porque, cara, a gente não quer só sentar para ouvir algo, mas nós fazemos parte de algo. E quando a gente fala de liderança, eu tenho, essa aqui é a reunião que eu absolutamente mais amo falar, e a gente tem uma reunião, inclusive, com a minha rede, que a gente chama de Tadel também, porque treinamento de líderes, o nome Difflin, né, quando eu e a Beth pensamos nesse nome, discipulando e formando líderes nas nações, não foi uma brincadeira, um marketing ou um nome bonito. Isso faz parte do meu DNA. Isso faz parte daquilo que eu sinto que Deus me chamou, o que Deus me chamou a minha família, os meus filhos, para cumprirem. E vocês talvez me vejam muito aqui no Tadel, ministrando, porque eu sinto que existe na nossa igreja uma pluralidade, uma multidão de pessoas que são líderes, mas talvez, não é o caso de ninguém aqui, até porque vocês estão no Tadel, no treinamento avançado de líderes, mas muitos que talvez não vão liderar um life group, mas com certeza foi incutido nele, antes dele nascer, um dom, um talento ou talentos, ou uma capacidade de domínio, de liderança. E não tem ninguém, nada que tira da minha, eu vou dizer aqui, da minha teologia, que não é minha, é a Bíblia, né? Mas que todos foram chamados para liderar de alguma forma. Ponto. Já vi homens letrados e PhDs, discutindo sobre isso, alguns não crendo que todos foram chamados para liderar. Romanos 12 fala, lá do meio para o final, fala sobre o dom de presidir, o dom da liderança. Então alguns dizem que, esse é um dom que alguns têm e outro não.
E eu digo que não, porque quando Deus criou o homem, Deus formou a sua imagem e semelhança, e o que Ele disse para o homem é: domine, presida, ou domine, né, a versão atual hoje, domine o homem sobre toda a terra, sobre todos os seres. Então, não é uma opção, principalmente para nós cristãos, por mais tímidos ou extrovertidos que sejamos, não é uma opção para nós não liderarmos. Bruno, você está falando de liderar um life group? Não. Aí o liderar o life group envolve chamado, envolve passos, né, que eu não vou falar aqui, mas o Expresso 1, o Expresso 2 falam muito bem a esse respeito. Eu não sei se você entendeu o que eu falei até aqui, mas eu vou dar 30 segundos, 1 minuto, para nós fecharmos os nossos olhos agora e clamarmos ao Deus da seara, que mande trabalhadores. Eu estou falando isso, não estou falando trabalhadores para mim, não. Trabalhadores para a seara do Senhor, debaixo da sua liderança. Eu sei que muitos estão aqui, talvez, eu já passei por isso, sentindo sozinho. Cara, eu estou abrindo minha casa para um life há anos. Só que tem sido laboroso, tem sido árduo. Então, de olhos fechados agora, diante do Senhor, peça ao Deus da seara. Mateus fala: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Eu creio que à medida que você ora, que você pede, Deus manda trabalhadores para a seara. Eu declaro uma multidão de líderes debaixo da sua liderança poderosa, seja no ambiente corporativo, seja na tua casa com os seus familiares, pessoas que vão ajudar no evangelismo, no pastoreio, no apostolado, seja no seu life group, com pessoas que vão discipular, entender o poder do cuidado, do pastoreio, do papel da igreja nessa terra. Eu declaro sobre você em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei você, queridos, mas eu vejo igrejas fundadas aqui, não uma, não duas, mas eu vejo igrejas poderosas fundadas, eu vejo missionários, que talvez pessoas que nunca imaginaram que um dia poderiam ser enviados como missionários. Eu vejo empresários aqui que vão empregar muita gente nesse ambiente de empresa, pregar o evangelho de Cristo e ver a salvação de muitos, e mais, muitos se levantando para plantar a igreja. Quando eu digo plantar a igreja, não é um pastor Gumer, não, estou dizendo pessoas. Pastor Gumer sozinho não planta igreja nenhuma, mas uma equipe poderosa. Se eu perguntasse aqui para você, qual é a tua equipe? Talvez alguns não responderiam com muita firmeza, mas a partir de hoje, eu te garanto, se você crê, eu te garanto para você pode me cobrar depois, se você sente que você não tem um time, e aplicar os princípios que nós vamos falar aqui, o tema é o básico da liderança cristã, eu te garanto, daqui a 1 ano a gente conversa, você vai ter uma equipe poderosa, ajudando você, segurando o seu braço, você segurando o deles, você servindo, eles servindo, uma equipe poderosa no ambiente que Deus colocou no teu coração para liderar. Se você crê de verdade, se você crê e aplicar os princípios que nós vamos falar hoje, eu te garanto que você vai liderar uma equipe poderosa, e eu estimo aí pelo menos 12 meses para que isso aconteça, e você vai ver um exército do Senhor plantando o reino dele no ambiente que Deus te chamou para liderar. Amém? Aleluia. O básico da liderança cristã. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu gosto de Pedro. Vamos ler junto essa parte aqui. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vamos lá? Estejam a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E aí, obviamente, eu faço essa pergunta para você,
e tudo que eu falar aqui, eu estou aplicando e trabalhando na minha própria vida. Eu não estou falando aqui numa posição de mestre que ensina e não aplica. Eu estou falando daquele que tem sido, eu diria aqui, pela graça e misericórdia do Senhor, fiel em tentar aplicar tudo isso da forma que a palavra de Deus diz. Então estejam sempre preparados para responder quando pedirem a razão da sua fé, da esperança que há em você. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui não é retórica, eu quero que você responda na tua mente mesmo. Você sabe o básico para responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em você? Alguém vem perguntar a respeito da sua fé, a respeito do seu lifestyle, da sua vida. Alguém vem perguntar sobre a esperança que tem em você. A resposta crentez natural seria, por causa de Jesus. E não está errado. Mas eu não creio que essa resposta tenha satisfeito as pessoas aí fora. E eu vou falar aqui, eu selecionei algumas perguntas, poderia selecionar várias. Presta muita atenção, porque alguns aqui já receberam esse tipo de pergunta. Quem é pai, talvez já recebeu esse tipo de pergunta. Quem trabalha com jovens, com certeza recebeu esse tipo de pergunta. E quem tem contato, está em ambiente aí, que tem muitos não cristãos, com certeza recebeu pelo menos uma dessas perguntas aqui. As perguntas que têm sido feitas aí fora. Se Deus é bom, por que existe tanta desgraça? Qual que é a tua resposta? Por que Ele permite tanta maldade e guerra? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, que tem notícia agora num formato de vídeo, né? Netflix e tantas outras coisas. Se existe uma obviedade de profunda maldade ali, se Deus é bom, por que isso acontece? Será que uma resposta, por causa de Jesus, é o suficiente? Se Deus criou todas as coisas, Ele também criou o mal? O Deus, essa aqui eu ouvi, talvez eu mudei alguma coisa aqui, para ser menos ácida, mas eu ouvi isso daqui. O Deus que as igrejas manipulam pessoas a acreditarem é o mesmo Deus que inundou e matou gente no Rio Grande do Sul? Esses dias eu ouvi na célula isso daqui. O que é humanismo? O que é progressismo? Eu ouvi numa reunião com outro time da igreja, um ministério que eu estava participando. Explica para mim, o que é progressismo? É errado o cristão manifestar opinião em tempos de eleição? Opinião política? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu ganho X por mês, milhares de reais por mês, mas o meu trabalho não me permite frequentar os cultos, e nem o Life Group. Eu estou em pecado? O que eu faço? Tem dia, essa seria talvez para líderes, né? Tem dia que eu não quero liderar, e tem dia que eu me sinto o melhor líder do mundo. Será que liderar é realmente o meu chamado? Trabalho há tantos anos no ministério e não consigo prosperar financeiramente. Eu vejo o ímpio prosperando. Está meio Salomão aqui, né? Eu vejo o ímpio prosperando muito mais. Será que vale a pena continuar no ministério? Eu sinto que meu líder conta mais com meu amigo Antônio Clayton, o Manuel Júnior, do que comigo. Eu acho que eu não sou o mais desejado e o próximo da fila para desempenhar aquela coisa, seja lá o que for. Por que isso? Por que dentro da igreja? Alguém já ouviu pelo menos uma dessas perguntas aqui? Levanta a mão só para eu saber, se eu estou sozinho. Todos, né? Todos. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Como que você responde essa pergunta? Ou essas perguntas? O que nós, humanos, né, consideramos os maiores líderes da terra, e aí eu não vou falar quem são os maiores líderes, porque quem sabe é só Deus, né? Muitos que nós nem sabemos o nome. Mas falando no nosso ambiente terreno aqui, alguns líderes que nós consideramos, Steve Jobs, né?
no ambiente corporativo foi um gênio. Mudou processos e métodos de diferentes áreas, diferentes ambientes. Bill Gates é outro, Warren Buffett é outro. Poderia falar muitos aqui, Nelson Mandela lá na África com liderança política. Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Madre Teresa, Heidi Baker, vindo mais para o nosso lado aqui. John Wesley, Charles Wesley, os dois irmãos. A pastora Luciana falou isso, inclusive, da mãe Susana, no domingo. Reinhard Bonnke, que é um cara que alguns aqui tiveram o privilégio de conhecer pessoalmente, nossos pastores aqui. Billy Graham, Abe Uber. São líderes, uau! Que a gente fica, uau! São pessoas comuns, ou foram, os que já se foram. Mas eles tinham algo em comum. Eles não sossegaram até que essas perguntas que eles tinham, e se você ler a biografia de cada um deles, poderia colocar outros aqui também, todos eles, de Steve Jobs, que eu comecei falando, até Billy Graham, pastor Abe Uber. Poderia acrescentar aqui pastor Gumer, pastor Clayton, e muitos outros aqui, que estão aqui também. Mas todos esses, eles tinham uma coisa em comum. Eles não sossegaram até que essas perguntas, aparentemente filosóficas, que até algumas eu citei aqui, tivessem sido respondidas, certo ou errado, mas até que eles sentiram que essas perguntas foram respondidas, esses caras não sossegaram. Estou lendo a biografia já há um tempo, é um livro bem grosso do Steve Jobs, e é muito interessante. E ao mesmo tempo horripilante. A carência que esse homem tinha de encontrar a verdade. Foi para a Índia, experimentou religiões e coisas terríveis, diferentes, porque ele estava em procura daquela verdade, até que ele achou nos negócios e na criatividade, até o lema da Apple, Think different, pense diferente, é o que esse cara era. Se você pegar o que a Apple hoje, é imagem e semelhança, eu creio que muita coisa do Criador de todas as coisas, mas de uma mente potencialmente, absurdamente criativa. E esse cara se encontrou aí, morreu cedo, como infelizmente fruto de muitas colheitas durante a sua vida. Muito triste a história desse cara. Eu não conhecia profundamente. Poderia falar aqui de John Wesley, tantos outros. John Wesley tem aquela história do coração aquecido. Mas já não era crente? Aparentemente sim, mas teve uma transformação absurda quando ele estava num barco que estava afundando e ele viu a resposta e o sentido para a vida. Quando ele viu moravianos que estavam no barco, iam morrer ali, assim como ele morreria ali, e estavam lá cantando e adorando a Deus. Aquilo chamou a atenção dele. Ele conta, a história conta, a biografia dele conta que o coração dele se aqueceu de uma forma sobrenatural e ele mudou de vida, porque ele encontrou ali uma resposta e um sentido para a sua vida. Um cara que era crente, que até frequentava a igreja, agora pegava o seu cavalo com o seu irmão e corria a Europa toda para fazer uma mudança estrutural, e não só um avivamento, mas eu creio que uma reforma, inclusive de leis no seu país. Porque ele teve um questionamento, mas que foi respondido da forma correta. No caso dele, pelos moravianos. Foi os moravianos que Deus usou para aquecer o coração dele. A resposta que cada um desses nomes que eu falei aqui encontrou para suas perguntas, direcionou esses caras para o resto da vida deles. E é interessante que, se você pegar grandes líderes que encontram o seu propósito, eles, em geral, acabam entregando a sua vida por essa causa. E, se nós analisarmos, sempre tem aquele ponto de inflexão, o ponto de conversão do coração desses caras. Deus fala diretamente conosco, óbvio que fala, mas Deus sempre usou a sua igreja. Seja através da família, seja através de um pregador, seja através de moravianos cantando e adorando junto, mas Deus sempre direciona e responde essa pergunta através da sua igreja. E aí, eu diria, como ouvirão se não há quem pregue? Então existe um encargo sobre nós aqui, líderes, e eu estou fragmentando aqui, falando de coisas aparentemente diferentes, mas eu peço aqui
que você foque sua atenção, porque eu creio, que eu falei no começo de verdade, se você aplicar os princípios que nós vamos falar aqui da palavra de Deus, na Bíblia, na sua liderança, em 12 meses eu estimo, você vai ver uma transformação completa no time que você lidera, para a glória do Senhor e para a glória nenhuma do homem, mas para a glória do Senhor. Mas aí por isso que eu comecei falando aqui, como que a gente responde essas perguntas, desses que procuram então a salvação. Eclesiastes fala que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Então foi Deus que colocou isso. Existe essa procura natural, está no nosso DNA, não tem o que faça. O cara pode falar que é ateu, mas ele fala que é ateu por carência, porque ele está procurando em algum lugar essa coisa que a gente chama de eternidade. Eu queria ler uma frase que me veio aqui durante esse tempo, que eu creio que talvez fala um pouquinho do que eu estou tentando transmitir aqui. Eu estou falando aqui com líderes. Então, líderes, é possível que os melhores líderes que nós teremos estão nesse exato momento procurando respostas. Talvez alguns estão aqui até. E para sermos usados por Deus para levantá-los, para levantar esses líderes, nós precisamos estar preparados para responder a respeito da razão, da esperança que há em nós. E isso só se dá através da leitura e do estudo. Bruno, você vai advogar então para estudo, para letra? E a oração? E o batismo no Espírito Santo? E o louvor e a adoração? Bruno, você é músico? Pode deixar a frase ali por um tempo, por favor. Obrigado, Ana. É possível que os melhores líderes que nós teremos, nesse exato momento, eles estão procurando resposta, estão fazendo as perguntas. Algumas talvez que eu nem falei aqui, mas perguntas capciosas, perguntas às vezes difíceis de serem respondidas. Mas se nós respondemos essa pergunta para esses caras, é possível que a vida deles sejam transformadas para sempre. Nicodemos, na palavra de Deus, eu não sei você, mas eu penso que ele tinha uma sede, uma fome por conhecer Cristo. E quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus dá a resposta certa. A mulher samaritana, ela está no poço, e poderia ser só mais um dia de carregar água, mas a partir daquele momento, não somente ela, mas a cidade dela, a Bíblia fala, é transformada, fica alvoroçada, por causa de um encontro, que definiu e mudou a história dessa mulher. Eu falei isso no acampamento, e como não estavam todos lá, e quem estava também pode lembrar, mas é natural do brasileiro que nós não temos no Brasil, infelizmente, essa cultura da leitura, principalmente comparado com países desenvolvidos como Europa, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Canadá principalmente, nós não temos. Então o pai não lê, a mãe não lê, ou um dos dois não lê, isso já passa, essa cultura infelizmente passa para os filhos também lê, e aí obviamente, e a maioria das vezes, se não todas, isso passa também para a leitura da Bíblia. Então a leitura bíblica, e é uma coisa que infelizmente é natural no Brasil, mas não é parte da cultura do reino. No Brasil, eu falei lá no acampamento, mas foi feito um teste com milhares e milhares de estudantes, para saber quantos estudantes tinham lido mais de 100 páginas em um ano. E nessa pesquisa descobriu-se que apenas menos de 10%, 9,5% aproximadamente, tinham lido no Brasil mais de 100 páginas no ano. Existem pesquisas que mostram que pelo menos aproximadamente, de 20% a 30% dos alunos que terminam o ensino da universidade, o ensino superior, ainda são considerados analfabetos funcionais. O que é isso? É uma pessoa que ela sabe ler, ela sabe escrever, mas depois que ela lê um texto, ela não consegue traduzir aquele texto, não consegue responder perguntas relacionadas àquele texto. Então a leitura não é só leitura de meras vogais e consoantes, é a leitura no sentido de você entender o conjunto das palavras e o sentido, as frases, o que aquelas frases querem dizer. E no Brasil, obviamente, estou falando de gente que terminou a faculdade, muito mais no Brasil,
E obviamente a gente sabe, o sistema de educação completamente ou parcialmente, eu diria, falido, há muitos anos. Então a gente tem pregado isso aqui, né? A escola não educa, é a família que educa. Mas nós sabemos, né? Eu tenho a história da minha própria família, né? Dos meus pais. Quando eu ouço a história do meu pai, até hoje, quando ele conta, eu caio em prantos. Porque é uma pessoa que passou de tudo que você imagina e de todas as lutas que você imagina. Então isso é algo cultural. Eu sei que os jovens que estão aqui já me ouviram pela terceira vez falar isso, né? Eu já falei lá no acampamento, falei depois, mas porque é algo que está aqui dentro do meu coração e eu creio profundamente que existem princípios bíblicos, por mais que isso aqui pareça ciência, abordagem científica, ou estatística, ou meramente política, mas existem princípios bíblicos que falam a respeito disso que nós estamos falando aqui. Um deles está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Quero ler com você. Porque este mandamento que hoje ordeno a vocês não é tão difícil, nem está longe do seu alcance. Então lembra que é Deus falando para o povo de Israel. Mas eu como líder aplico isso para a minha vida. Então o que Deus ordena, o mandamento dele, não é tão difícil. E também não está longe de vocês. Versículo 12, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Versículo 13, nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Versículo 14, nada disso. Israelitas, não está longe, a palavra está bem próxima de vocês, está na sua boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. Essa palavra no hebraico, alguns já me ouviram falar isso também, é a palavra dabar, que quer dizer voz de comando, quer dizer falar. E eu gosto aqui do sinônimo mais latente, eu creio, do hebraico, trazendo para hoje, é declarar. Tem um pastor lá no Japão que eu ouvi dizer, isso marcou minha vida, ele falou, a fé, ela não é fé, se ela não for declarada. Eu parei para pensar, será que faz sentido? Faz sentido. A fé, Tiago fala, né, que a fé sem obras, ela é morta, né, de que adianta ter fé se não tem obras? E essa obra, uma das, né, no sentido, a fé, né, ela é fé quando ela é declarada. Quando Deus criou o mundo, a palavra, João 1 fala, né, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ele estava lá no princípio com todas as coisas, sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa palavra que Deus deu para nós, o privilégio de experimentar, de viver, que hoje se chama Jesus, essa palavra lá atrás, ele fala, não está longe, olha que poderoso isso, o mesmo poder do haja luz, o mesmo poder dentro daquela criatura, a imagem e semelhança dele, o poder de criatividade, os caras que inventaram um avião, os caras que inventaram a bicicleta e tantas outras coisas, talvez se gabem, uau, eu sou um gênio, mas a verdade é que nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, e a palavra, se nós acessarmos, não é se nós obedecemos, nós temos a palavra para que obedeçam a ela. Eu não sei você, mas aqui, só um parênteses rápido, o que sai da tua boca diariamente? Geralmente o que está no teu coração, na tua mente. E aí a pergunta antecedente deveria ser, então o que está na tua mente e no teu coração? Vejo muitas pessoas que não deslancham ministerialmente, ou abrem comigo, né, principalmente, eu não sei, de pessoas que não abrem eu não sei, mas que não deslancham às vezes na vida profissional, porque o que está aqui, o que está no coração, Jeremias 17 fala que o coração é enganoso, fala que a doença dele é incurável, então as pessoas estão colocando para fora aquilo que está no coração, mas o que nós devemos colocar para fora são os mandamentos do Senhor, porque isso, quando sai para fora, o mundo está falando de positivismo, está falando de olhar no espelho de manhã, sorrir, fazer isso, aquilo, e tudo bem, não sou completamente contra isso,
mas eu sou completamente contra termos essa revelação, essa palavra revelada, e não deixar com que isso saia da nossa boca, e forme, com um poder criativo do alto, e forme aquilo que Deus desejou para que formássemos. Então, você quer um life group poderoso, a gente vai agir como se tivéssemos um life group poderoso. A gente quer uma equipe de líderes. E aí eu gosto de trabalhar com meta, 10 líderes de life no meu setor, ou 3 discipuladores fenomenais até o final do ano no meu life. E lá em casa a gente começa a declarar. Cara, eu digo para você, não teve uma vez que isso não aconteceu. Não porque eu estou colocando palavras vãs para fora, mas porque eu estou colocando a obediência a Cristo, a minha mente e meu coração cativo à obediência a Cristo. Quando nós declaramos com essa revelação, queridos, biblicamente falando, não tem como não acontecer. A salvação é assim, se você crê com o teu coração e confessar com a tua boca que Deus o Pai ressuscitou Jesus do meio dos mortos, então será salvo. Será que não está aqui uma regrinha fenomenal? Estou falando igual o pastor Eibe, fenomenal. Uma regrinha maluca, que a nossa mente não entende, mas que se eu aplico para curas, se eu aplico para inteligência, se eu aplico para formação de equipe, se eu aplico para minha mente, se eu aplico contra os vícios, se eu aplico contra a mornidão, será que isso não vai mudar o ambiente em que eu estou? Não está tão longe. Pelo contrário, ela está pertíssimo de você. Ela está na sua boca e no seu coração. Para que obedeçam a ela. Teria outros textos que tem essa mesma palavra da barra, mas eu vou passar aqui para não passar muito do tempo. Eu quero tentar ser fiel aqui, talvez passe um pouquinho, mas eu quero tentar ser fiel aqui ao meu horário. Se a palavra de Deus está na boca e no coração de tantas pessoas, ou deveria, né? De tantas pessoas que se dizem cristãs, crente, por que então tantas pessoas vivem no engano, com fardos tão pesados, em tantas áreas da vida? Vamos ler lá em Mateus 24, o versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então está falando que a Bíblia fala que existem profetas e existem falsos profetas. E alguns se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aqui, Mateus 24, um texto bem escatológico, mas fala um pouquinho do porvir. É possível que cristãos que se batizaram, receberam o Espírito Santo, e foram de alguma forma influência sobre a sua vida, te ensinaram coisas erradas na caminhada. E você, depois de ler a palavra, estudar um pouco, você descobre, peraí, isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente do que eu aprendi lá na escolinha dominical, quando era criança. E eu lembro que quando era criança, eu aprendi, por exemplo, que criança, se ela morre, seja através do aborto, que é maligno, ou seja através de, de um acidente, ela vai direto para o inferno. Foi o que eu aprendi. E aí eu fui para a palavra de Deus, fui estudar, e aí eu vi a vida de Davi, quando perdeu o filho, a reação dele, as falas dele, comecei na palavra de Deus, e perguntando para pessoas que conheciam mais do que eu, ou conhecem mais do que eu, para tentar entender, e eu descobri que era um sofisma, uma mentira, uma heresia, que tinham me ensinado, mas eu tinha aceitado. Não quer dizer que aquela pessoa, obviamente, é um falso profeta. O falso profeta é aquele que, de fato, ele profere as suas ditas, pseudo-profecias, mas que a intenção única e exclusiva é de enganar. E a Bíblia fala que muitos vão se levantar. Então aqui vai uma primeira lição, quando a gente fala da palavra de Deus, nós tomarmos cuidado com aquilo que nós ouvimos, ou com quem nós ouvimos, com quem, Salmo 1, se eu não me engano, fala, bem-aventurado, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, a voz dos ímpios,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, maledicência, fofoca, heresia, mentira. Paulo fala, né, se alguém proferir qualquer palavra que não seja essa, que eu estou dizendo aqui, que essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo, que é a Bíblia, a palavra de Deus, seja anátema, ou seja expulso desse ambiente, porque isso é o falso profeta, isso tá errado, isso está longe da verdade, nós não devemos aceitar, devemos zelar por essa palavra, que deveria ou está perto de nós, na minha boca e no meu coração. Então, respondendo à pergunta, por que tantas pessoas então caem no engano? Porque talvez aprenderam princípios poderosos, mas aprendeu pela metade. Talvez aprendeu que Deus é bom, mas não aprendeu tudo. Talvez conectou a bondade humana com a bondade que talvez seria celestial, mas a bondade de Deus, a justiça de Deus, não tem absolutamente nada a ver com a bondade nossa, humana. Nós somos mortais aqui, né? Esse corpo físico, essa carne, ela vai morrer e somos completamente limitados. Então, Bruno, você está falando tudo isso, temos que tomar cuidado com esses falsos profetas. A palavra está perto de mim, ou seja, ela está dentro de mim. Eu posso proferir, eu posso ver as coisas de fato acontecendo na minha vida. Eu entendi isso, mas então como saber se foi Deus que falou ou não? Porque o irmão veio lá e falou isso, falou aquilo, veio outro irmão, veio o pastor, parecia que estava pregando para mim, porque eu estava assim naquele dia e tal, teve outra pessoa que teve uma visão e tal, mas eu fiquei em dúvida. Como saber, como líder? Porque eu vou tomar decisões a partir daí, eu vou declarar a partir daí, eu vou deixar cair no meu coração e eu vou deixar alimentar, não Netflix, não Amazon, não celular e sei lá o que, as vans, o entretenimento vão que tem aí fora, mas eu vou me alimentar agora daquilo que é a palavra de Deus, eu vou me alimentar daquilo que eu entendi que é correto. Mas como então saber se é a vontade de Deus, se foi Deus que falou ou não? E aqui também já falei com os jovens, eu vou repetir aqui, porque é uma preocupação que eu tenho nos dias de hoje, porque pessoas, infelizmente, muitas vezes definem profecia e usam aquele termo paz completa, ou paz completa no Espírito, para tomar decisões, e defenderem e fazer aquilo que elas às vezes se sentem mais confortáveis em fazer, como a vontade perfeita de Deus. Tem Bíblia aí? Tem, mas é exatamente o que compõe uma heresia. É pegar textos fora de contexto para transformar num pretexto. E aí se torna uma plena heresia, como infelizmente na mídia tem muita gente fazendo isso. Tem infelizmente, eu não vou dizer muita, mas eu conheço pelo menos uma pessoa que era completamente respeitada e tem falado absurdos a respeito da palavra de Deus, e pessoas, infelizmente, acreditando nisso. Então, a Bíblia fala de paz completa? Fala de paz completa, com certeza. A Bíblia fala de profecia? Com certeza fala de profecia, com certeza tem isso na Bíblia. Mas, definição do que é vontade de Deus, ou como garantir que então que não é essa paz, ou esse conforto, ou o meu desejo excessivo, porque queridos, eu estou falando aqui, eu comecei falando que eu já passei por isso. Eu lembro quando veio uma oferta no ambiente corporativo faz muito tempo, e eu lembro que eu liguei, era bem jovem, eu sou jovem ainda, mas era bem jovem, eu lembro que eu liguei para o pastor Gumer: pastor, eu sinto muita paz. E aí ele não falou nada, ele falou: vamos orar e tal. E é claro que eu sentia paz, porque a proposta era uma proposta de ganhar muito dinheiro, possibilidades inúmeras. Eu lembro que, na época, só de ficar pensando naquela possibilidade, eu ficava: uau, vai ser muito poderoso, vai ser muito legal, vou poder abençoar muito o reino. E aí, o termo que eu creio, não lembro, mas eu acho que eu usei na época, até porque na época eu lembro de crer assim, era que, se alguém perguntasse para mim: Bruno, você sente paz? Eu sinto paz. Então, pode tomar decisão. E isso não é verdade. Biblicamente falando, isso não é verdade. Né? A pessoa vem: olha, eu sinto paz em divorciar. Ah, você sente paz? É a paz completa no Espírito? Então, peraí, o que Deus fala do divórcio? O que a Bíblia fala do divórcio? Vamos rapidinho aqui aos textos que falam, talvez um só, que fala sobre essa paz completa. Filipenses 4, versículos 5 e 7, a gente decorou lá em casa. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E aí o último texto aqui que eu quero ler com vocês. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa palavra no grego, então o Velho Testamento escrito no hebraico, o Novo Testamento, as partes que Jesus fala primordialmente em aramaico e também em grego. E essa palavra paz no grego é a palavra eirene. Essa palavra eirene, ela tem um sentido muito interessante, que é muito parecido com o que é hoje. A gente que foi mudando um pouquinho, mas a terminologia, a etimologia dessa palavra fala de uma paz, não sentimento. Igual amor, que a gente fala que amor não é sentimento, é decisão. Quantos já ouviram isso? A paz não é sentimento. Ai, eu sinto paz. Nunca foi sobre isso. Paz é o contrário do estado de guerra. A paz fala de um ambiente hostil ou o ambiente de paz. Então fala de um ambiente mais do que um sentimento. A paz, eirene, fala de paz entre indivíduos. Em geral, a paz fala mais sobre relacionamento, seja político, seja lá qual for, do que sentimento. E não tem lugar nenhum na Bíblia que fala da paz como sentimento. E a paz que excede todo entendimento. Então Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Essa palavra árbitro no Brasil é muito fácil a gente associar árbitro, você pensa em que esporte? É natural, né? O árbitro do quê? Do jiu-jitsu? Talvez vai pensar nisso. Mas em geral a gente pensa num árbitro que apita, que determina, que fala, que sabe as regras. E a gente aplica esse texto muitas vezes pensando assim, que a paz de Cristo seja o árbitro. Mas não está falando da paz do sentimento, está falando dos relacionamentos. Está falando dessa paz eirene. Então, e aí que entra o papel do cristão, muitas vezes, de perder. Para manter a paz, ele está falando que eu que tenho que fazer e tal. Ele não vai mudar. Então, a paz completa é o quê? Eu vou lavar os pés dele, eu vou servir, eu vou pagar mais do que eu preciso pagar. Esse é o cristianismo, essa é a paz bíblica que existe. Então, quando a gente fala, eu sinto paz, ou você sente paz, e a gente toma uma decisão embasada nisso, é muito perigoso, porque a gente está falando de um sentimento, e paz não é sentimento, é um estado, é uma atmosfera, é um ambiente, e talvez, não sei se está correto aqui, mas talvez um estado de espírito, de decisão. Está falando mais de uma decisão que nós temos que tomar do que um sentimento. Amém? Faz sentido? Vocês estão comigo aí? Amém? Amém? Estou terminando aqui, eu creio. Eu quero chegar num ponto final aqui, em que, de verdade, se você aplicar esses princípios que eu estou falando aqui, de forma completa, se você puder depois assistir novamente, reler os textos novamente, eu creio que a sua liderança jamais vai ser a mesma, porque isso mudou a forma de eu liderar em qualquer ambiente. Queridos, eu até ouso dizer que não tem como você não prosperar nos ambientes que você passar, seja ele qual for, porque é a palavra de Deus, e eu creio que até o final você vai concordar comigo. Eu quero dar aqui então alguns passos práticos nesse final aqui, para você, e aqui eu estou falando com líderes específicos, a gente está falando do ambiente aqui na igreja, para você garantir essa palavra dentro de você, fluindo através de você, garantindo que você nunca mais vai perder as oportunidades de crescimento, de multiplicação, de ter um time maravilhoso com você na sua jornada de liderança. Isso aqui vai mudar a tua história. Parece ser complexo, mas lembra do título aqui? Qual que era? O básico da liderança cristã. Eu quero falar com você aqui, primeiro ponto. A leitura bíblica diária. Com metas, eu acrescento aqui, com metas anuais. Líder, quantas vezes você já leu a Bíblia em toda a sua vida? Eu quero causar um desconforto aqui, se o Espírito Santo assim me permitir, eu creio que vocês permitem, mas se alguém recebe, isso não está no nosso passo a passo, nosso trilho, nossa trajetória de liderança, mas se você se autodenomina cristão, e não tem lido a palavra de Deus, talvez a trava que você precisa romper está exatamente aí. Bruno, mas eu tenho muita dificuldade de entender. Leia, leia, leia.
Você não vai aprender porque você deseja aprender, você vai aprender porque você faz. E o brasileiro, seja bom ou ruim, é muito bom nisso. É comum que a gente, às vezes, recebe um material em casa e tem um manual de instrução. Mas a gente, talvez seja mais fácil montar aqui. Para quê? Ler o manual de instrução. Então, vamos montar aqui rapidamente. Cara, a leitura bíblica não pode ser opção para quem é cristão. Bruno, mas eu sou desses que você falou, estou dentro dessa estatística do analfabetismo funcional. Leia a palavra de Deus. Esse livro tem absolutamente tudo o que você precisa. A letra que você precisa, inclusive um dos versículos usados de forma errônea, muitas vezes, é o versículo de Coríntios, que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você continuar lendo, não antes, mas depois desse texto, você vê que Paulo está falando com uma igreja específica e falando não de estudo. Não tem lugar nenhum na Bíblia que advoga e defende a falta do estudo, seja ele bíblico ou não. Muito pelo contrário. Por muito tempo pregou-se que Pedro era analfabeto. Talvez menos letrado do que todos os outros. Talvez, isso não tem provas cabais disso, é muito difícil de dizer. Mas o que a gente sabe é que tem o livro de 1 Pedro, 2 Pedro. A gente sabe que João Marcos escreveu um livro ali, orientado pelo próprio apóstolo Pedro. Então a gente está falando de alguém iletrado. E quando a gente fala desse texto, da letra mata, o Espírito vivifica, o que Paulo está enaltecendo, depois ele fala, porque a letra ele está se referindo, grande parte, talvez não tudo, mas grande parte, à lei de Moisés. Mas quando ele fala do Espírito é porque ele está falando, inclusive ele fala nesse próprio texto, sobre uma nova aliança, porque ele está querendo enaltecer o Espírito, mas a gente tem às vezes a capacidade de enaltecer o Espírito e chutar a letra, mas eu não creio que é assim. Infelizmente em países desenvolvidos veio o avivamento, veio a reforma, veio a letra para muitos, e por causa da letra, não foi a letra que matou, mas por causa do orgulho causado pela letra, foi destruído esses países, e hoje são milhares de igrejas, que são lindas na Europa, mas estão completamente vazias. Mas foi a letra, não foi a letra, foi o pecado e foi o orgulho. Quando a gente fala do estudo da palavra de Deus, e gente, eu estou falando da coisa mais básica do mundo aqui, eu sei disso, mas eu espero de alguma forma transmitir o que eu creio que é do Espírito Santo, a respeito da palavra dele. O que eu fico sentindo o tempo todo, é que se a gente pudesse ouvir o sussurro ou o grito de Deus, seria, se ele só lesse esse mandamento que eu já escrevi em pedras, esse mandamento que eu já mandei meu filho para morrer por isso, para poder ensinar. Se ele soubesse, ele não estava passando por essa situação. Se ele soubesse isso, não é? Aí entra, obviamente, por isso que eu falei de estudar, porque tem muita gente que lê, mas não entende. E a ideia não é só ler, a ideia, se tiver que ficar em um versículo durante o ano inteiro, até entender, é melhor ficar em um versículo no ano inteiro, até entender profundamente. Hoje tem recursos para achar cada palavra na sua língua original, tem versões diferentes, tem formas diferentes, mas o que eu quero aqui é, de alguma forma, engajar que todos nós, líderes, tenhamos pelo menos o básico. Quando formos liderar um life group, aquele life group vai ser cheio da presença de Deus. Não só porque a gente tem aquela unção, porque a gente é alguma coisa, mas porque antigamente tinha, queridos, a leitura pública das Escrituras. Porque vão ter pessoas que vão simplesmente proferir a palavra de Deus. E até a profecia muda num ambiente como esse, gente. Porque é diferente eu falar pro Ico aqui, que eu estou vendo o futuro dele, isso, aquilo. E tem muito peso espiritual, quando eu chego para ele e falo, porque Deus tem um plano de paz para você, e não de mal. Ico, você vai ter o fim que você deseja, por causa disso, eu estou falando de Jeremias 29, quando eu profetizo, corroborando com a palavra de Deus, eu quero que vocês comecem a experimentar a partir de hoje. Não estou dizendo que tem problema ter palavra de conhecimento, profetizar. Eu sou contra quem pensa assim. Mas o que eu quero dizer aqui é que o peso que nós podemos carregar de glória não vem de nós, vem dele, vem da palavra dele,
que não está longe, mas está perto de nós. Queridos, a nossa vida muda quando a gente coloca como prioridade o Senhor Jesus. Quando os fariseus perguntam para Jesus, Jesus responde: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o outro mandamento é esse, que ame ao próximo como a ti mesmo. Isso me encanta até hoje, porque ele nada mais fez do que pegou as escrituras lá de trás e trouxe para frente. Falou: está aqui, fariseus, saduceus, eu sei o que vocês querem que eu responda, mas está aqui o que precisa ser respondido. E aí está o homem que mudou e transformou toda a terra, as nossas vidas. E se você pegar aos 12 anos, o que Jesus estava fazendo, gente? Onde Jesus foi encontrado? Jogando, se fosse eu com 12 anos, ia estar escondido na minha escola jogando bola. Eu estou falando o que eu estou aplicando com os meus próprios filhos. Bruno, é errado jogar bola? Não é errado jogar bola, mas se a gente tem uma bomba atômica na nossa mão, de poder, de glória, para transformar as nações, será que eu tenho usado dessa forma? E é por isso que eu faço questão, e eu não estou dizendo aqui, advogando que você faça isso, cada um dentro das suas condições, dos seus limites, mas por isso que eu faço questão dos meus filhos estudarem em casa, porque eu tenho convicção que tem uma bomba de poder nessa palavra de Deus. Então a gente faz inglês através da Bíblia, a gente faz a matemática através da palavra de Deus, a gente estuda história através da palavra de Deus. Os judeus estão fazendo isso e não creem em Cristo, estão prosperando um monte. Eu fico pensando, cara, e se nós entendemos o poder da palavra, será que nós entendemos profundamente e de fato todo o poder que esse livro tem? Talvez no primeiro ano vai ser desafiador para você, porque eu tenho até hoje, gente, já procurei com teólogos, pergunto para o pastor Gumer, tem versículos que tem gente que não sabe me responder, eu não sei responder, mas eu estou caminhando para isso. Eu até ia falar qual versículo aqui, mas não quero causar polêmica e nem puxar muito tempo aqui, mas tem pontos de interrogação na minha Bíblia até hoje, mas não tem problema, porque eu estou entendendo mais, porque eu estou buscando mais, as curas que eu não conseguia aplicar antes, hoje eu tenho mais entendimento. Eu falo, cara, tem acontecido, olha que poderoso, nos life groups, queridos. Por isso que eu comecei falando aqui, de você visualizar esse lugar cheio, porque se você desejar no seu coração, se você pedir, Deus vai dar, se você buscar, você vai encontrar, se você bater, a porta vai ser aberta. A Bíblia fala sobre isso, Tiago fala, vocês não têm porque vocês não pedem, quando pedem, pedem pelos motivos errados. Olha como é forte a palavra de Deus. Então Deus me ensina, por amor ao Senhor, me ensina então a pedir pela motivação correta. Hernandes Dias Lopes fala que Deus não está tão interessado em ação quanto Ele está interessado em motivação. É o que Jesus ensinou. Jesus não cancelou, não aboliu a lei. A Bíblia fala sobre isso. Jesus não aboliu a lei. Jesus veio quando perguntavam sobre amar a Cristo, amar a Deus. Quando perguntavam sobre adultério, Ele citava aquilo. Quando Ele foi tentado no deserto, Ele citava os textos da lei e combateu o diabo com a lei. Cara, tem algo mais poderoso que a palavra de Deus? No princípio, lá no começo, Ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é o quê? É a luz dos homens. A luz faz o quê? Resplandece nas trevas, e as trevas não entenderam, não compreenderam. E aí veio João Batista, e pregou sobre isso. Você pensa, o cara tem... Eu não sei você, mas eu fico pensando, tem gente que acha difícil dar a vida pela causa. Eu fico pensando, Steve Jobs deu a vida pela causa dele. Think different, pense diferente. Eu fico pensando, Nelson Mandela deu a vida pela causa dele. Uma causa nobre. Cara, nós temos a maior causa de todas. Você acha que quando eu venho muitas vezes para a igreja, quando eu vou para o live, você acha que pastor não tem o sentimento, meu Deus, se eu pudesse só descansar hoje, estou tão cansado. Queridos, mas tem uma coisa que dentro de mim começa a se mover quando eu começo a declarar, mas nós vamos implantar o reino de Deus nessa terra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e através da minha motivação, não é ameaça, porque ir para a célula eu posso ser um religioso, ficar plantado lá, posso ir para o meu trabalho, odiar meu trabalho, mas ficar lá. Mas a motivação do meu coração, isso o diabo não vai roubar. O espírito de gratidão, o coração de gratidão, a mente de gratidão, isso ele não vai roubar.
Falei no primeiro, ler a Bíblia todos os dias, que simples. Segundo, leituras complementares. Eu sei que esse é um próximo passo, mas isso me ajudou muito a entender a própria palavra de Deus. Textos que eu lia de uma forma, estou falando aqui da paz completa no Espírito, eu tive ajuda, falar do jejum, gente do céu. Pense em alguém que tinha muita dificuldade de fazer jejum, eu fugia de jejum, quando é jejum nacional eu fugia, eu queria ir para outro país, me esconder, porque eu não consigo, porque eu sou atleta, eu faço isso, meu metabolismo é assim, olha meu índice glicêmico, dá todas as desculpas, até que eu tive revelação, eu tive pessoas que me ajudaram, leituras que me ajudaram nisso daqui. Terceiro, memorização de versículos. Querido, o homem, a palavra que minha esposa tem falado, o homem tem emburrecido pela falta de usar isso aqui. Os coaches e o mundo aí da tecnologia e corporativo tem dado um baile em muitas pessoas, no final só para fazer dinheiro. Nós cristãos precisamos ter a palavra de Deus incutida dentro de nós. A memorização de textos é o que fez, inclusive, Jesus combater lá no deserto o diabo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Cara, é cultura judaica, inclusive isso. Eu tive o privilégio na escola teológica de visitar uma sinagoga e assistir um menino de 15 anos recitar, pelo menos, não lembro se era o livro de Gênesis ou Deuteronômio inteiro, sozinho, com 15 anos. Ah, mas os judeus prosperam e bababá, e aí vem o antissemitismo, porque eles prosperam e tal, e a causa é porque os caras usam isso aqui, quanto mais a gente. Quarto e antepenúltimo, curso Nova Criatura. Que bobo, Bruno, que básico. Cara, eu não sei se você fez isso com seriedade, se você parou com o caderno do lado, ouvindo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, se você não souber responder essas perguntas, eu te recomendo, sem medo de errar, fazer de novo, como eu fiz de novo. Eu não fiz tudo, fui buscando alguns lados lá para fazer novamente. Mas você sabe por que nós não guardamos o sábado, como os discípulos de Jesus fizeram? O pastor Eibe fala sobre isso no curso Nova Criatura. Cara, são perguntas que o mundo tem feito muitas vezes. Nós precisamos estar aptos para responder a respeito, ou a razão da nossa esperança. Quais são os 3 tipos de batismos? Por que não mais consideramos algumas leis do Velho Testamento, mas outras nós consideramos? O que a Bíblia fala sobre os veganos? É um assunto completamente em alta, a Bíblia fala sobre isso. Fala sobre isso, daqueles que comem legumes, né? A Bíblia fala sobre isso. E aí, o que a Bíblia fala sobre isso? Como que nós vamos reagir com esses assuntos? Né? Casamento, divórcio, o que a Bíblia fala sobre isso? Será que eu estou apto a responder a respeito da nossa fé? Queridos, se nós tivéssemos a palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração, eu tenho convicção que o Brasil não teria a quantidade de desviados que nós temos hoje. Porque essa exata, toda vez que eu sento com um, essa semana eu sentei com outro, talvez foi até da inspiração dessa palavra, a pergunta é sempre a mesma: se Deus é bom, por que está acontecendo isso lá no Rio Grande do Sul? E cara, como líder, a gente precisa saber responder isso. É do dia para a noite? Claro que não, claro que não, claro que não. Ah, um mês eu já sei responder tudo? Claro que não, vou terminar uma nova criatura? Não, mas o processo de aprendizagem, entrando no nosso cérebro, formando os novos caminhos neurais, a gente tem uma vida transformada, completamente, não só aqui, mas ao nosso redor. Queridos, eu falo porque eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Um último aqui, o Expresso 1 e o Expresso 2. Queridos, comecei a abrir meu coração, vou terminar abrindo meu coração, mas como dói meu coração. Quando alguém, e isso eu não vejo há muito tempo, eu acho que eu não vou ver mais, mas quando alguém faz uma pergunta que no Expresso 1 nós ensinamos isso. No Café com o Pastor nós ensinamos. Quem são os anabatistas ou da onde surgiu o Past Church? Cara, são coisas que talvez no dia a dia a gente leva mais ou menos. Mas como é importante, se você como eu, às vezes, eu fui diagnosticado com TDA, não é o TDAH, não tem o hiperativismo. E eu rejeitei isso imediatamente, isso faz 3 anos. Cara, TDA é o cara que não consegue concentrar. E eu digo para você, o cristão tem capacidade de pisar no TDA. E vai aprender sim, cara.
E vai aprender sim, eu sou a prova, parece que para mim foi até uma força contrária, quando a médica falou isso para mim, porque ela fez a análise, né, vê a letra, vê isso, vê aquilo, e aí quando ela falou isso para mim, eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Há alguns anos atrás, faz anos mesmo agora, fui diagnosticado com síndrome do pânico e ansiedade. A hora que eu tive revelação disso aqui, eu falei, eu vou bater isso aqui. O psiquiatra renomado, escritor de jornais, se eu falar o nome, talvez alguns até conheçam aqui, escritor de livros fantásticos, ele falou para mim, a ansiedade é igual pressão, você precisa tomar remédio para o resto da vida. Eu falei, eu não tenho pressão alta, e também não tenho ansiedade, mas está repreendido em nome de Jesus. Ele ainda me afrontou, falou, mas você fica doente então, você vai para o hospital ou você vai para a igreja? Aí eu fiquei dentro de mim, eu falei, eu vou ser curado, agora que eu estou curado. E aí, realmente foi, e eu nunca mais tive, não vou ter, eu tenho convicção absoluta disso. Bruno, você está falando de forma racional. Não, estou falando porque a palavra de Deus diz isso. E aí, eu estou falando aqui do curso Nova Criatura, do Expresso 1 e 2, porque são coisas que foram colocadas na nossa mão, para nós aperfeiçoarmos aquilo que Deus nos deu, uma liderança, queridos. Tem a palavra que o pastor Gumer, o pastor Clayton, que os nossos pastores, o pastor Eibe, cara, as palavras que eles põe para a gente, para nós comermos, são palavras profundas, são palavras poderosas. Cara, a pastora Luciana, não sei você, mas eu fiquei tão feliz quando ela falou domingo de Susana Wesley, que eu fiquei, cara, a gente está todo mundo na mesma página, crescendo, não tem ninguém melhor que ninguém. O que a gente precisa é se amalgamar, valorizar a palavra de Deus, entender que ela está próxima, não está distante. Se a nossa liderança não tiver mais nada, mas se tiver a palavra de Deus, essa liderança é uma liderança transformadora. Mas para isso a gente precisa conhecer essa verdade, que ela liberta, não somente a nós, mas todos que estiverem ao nosso redor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. E se de alguma forma isso te deu uma sede, te deu uma fome, como aconteceu quando eu estava sentado na cadeira lá do psiquiatra há anos, eu quero pedir para você levantar suas duas mãos e orar a Deus, pedindo, Senhor, me ajuda, porque eu tenho fome, eu tenho sede da Tua palavra. Eu quero ser como Jesus, eu não quero ser chamado de cristão só porque é um nome dado, mas eu quero que o cristianismo, ou o Cristo, seja representado através da minha vida. Senhor, nos dá temor de Te obedecer, temor de Te honrar, temor à humildade e à mansidão, temor, Senhor, em aprender e nos aprofundarmos nas Escrituras, temor de fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, Senhor. Se é presidir, Senhor, que lideremos com ênfase, com força. Se temos que, Senhor, mudar a nossa mente a partir de hoje, se havia reclamações, se havia uma mentalidade de fracasso, de escassez, de pobreza, de dificuldade, de tudo muito difícil, de reclamação, nós repreendemos e dizemos agora ao reino aqui das trevas, bata em retirada agora em nome de Jesus, e nós declaramos o poder do alto, o poder do Espírito Santo. O Senhor é poderoso, Deus, o Teu Espírito está aqui neste lugar. Eu declaro mentes fortalecidas na Tua palavra, Senhor, uma liderança que daqui a um ano nós vamos olhar para trás e vamos ver, valeu a pena cada suor, cada choro, cada lágrima, valeu a pena cada conquista, cada comunhão. Obrigado, Jesus, pela Tua mão poderosa sobre nós, sobre essa liderança aqui instituída pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Jesus.